Sou Simone de Tarsis, frequento o Grupo Espírita Caminho da Luz. Hoje nós estamos aqui nessa manhã no Centro Espírita Amor, Luz e Caridade. E vamos falar sobre o tema da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer uma breve prece nesse momento. Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, que o Seu amor, Senhor, que sempre nos conduziu, esteja conosco em nossa intimidade, para que possamos, entendendo não só a letra, mas o sentido do Teu Evangelho de luz, roteiro para as nossas vidas, possamos, Senhor, nos orientar nessa marcha do progresso espiritual. Fica conosco, que os bons amigos espirituais possam nos intuir, e que Tua imensa misericórdia, que nunca nos faltou, continue, Senhor, com todos nós. Que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos iniciar com o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo uma mensagem do Espírito de verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, um imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Essa mensagem na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, através do Espírito da Verdade, nos convoca a colocarmos em nosso coração os ensinamentos de Jesus. E é neste momento que nos encontramos, até para que possamos entender, e a introdução vem nos explicar como acessar, como fazer de uma forma mais serena o entendimento dos postulados dos ensinamentos do Evangelho. E logo na introdução, há uma recomendação muito interessante, porque além do objetivo que nos traz aqui, que é a leitura, nos recomenda realizarmos meditações especiais. E nós gostaríamos de pontuar que meditar é um exercício de uma reflexão profunda, onde nós deveremos entender os ensinamentos, sejam eles uma frase, um versículo, uma parábola, e o seu entendimento para que possamos utilizar desses ensinamentos na nossa vida diária. E logo na introdução, nós vamos observar que o conteúdo todo do Evangelho, desta obra, ela se divide em 5 matérias, como nos coloca Allan Kardec. Primeiro são os atos comuns da vida do Cristo. No segundo são os milagres.
No terceiro, as predições. Quarto, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas. E 5, o ensino moral. Logo nesse início, nós temos uma explicação muito clara que os 4 primeiros pontos, eles são conflituosos entre si, porque trazem, às vezes, a personificação dos dogmas de algumas igrejas, tomam para si algumas interpretações. Mas Kardec nos evidencia que quando nós nos encontramos no objeto do ensino moral, do Evangelho de Jesus, não há como nós não nos encontrarmos de uma forma verdadeira. E ali então, Kardec nos coloca que toda religião que utilizasse de um crivo, de uma verdade, na análise, no estudo, nessa meditação especial que é colocada logo aqui na introdução, e nós defrontaríamos com os postulados que estariam incorretos em muitas religiões. Então, esse cuidado nós deveremos ter. E o ensino moral foi o objeto de estudo e de reflexão, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, os outros 4 pontos, eles não serão tratados no Evangelho e nós adentraremos ao conteúdo e ao entendimento do ensino moral. O ensino moral, Kardec nos coloca que ele é inatacável, é um código divino. A incredulidade se curva diante desse código divino. Então, todos os cultos, eles podem se reunir dentro desse código. É um estandarte sobre o qual podem todos colocar-se qualquer que sejam as suas crenças. Independente da nomenclatura de qualquer religião, quando partimos para o entendimento com o crivo da verdade, com o zelo de tirarmos da letra a sua essência moral, nós nos encontramos de uma forma igualitária, por isso ele se torna inatacável. É um estandarte sobre, então, qual todas essas crenças elas podem se reunir, jamais vai constituir matéria para as disputas religiosas. Então, a origem das disputas, Kardec nos coloca que é sempre de origem dogmática. Aqueles dogmas que nós, alguns dirigentes, né, das religiões, eles entendem como sendo importantes, fazendo, às vezes, a leitura personificada. Mas no ensino moral, né, elas se discutissem, todas as seitas, esse ensino moral, teriam encontrado a própria condenação daquilo que às vezes é criado, mas que está fora do âmbito, da abrangência desses ensinamentos, pois agarram mais a parte mística do que a parte moral. E exige de cada um a reforma de si mesmo. Então, esse ponto do Evangelho, ele é fundamental para que nós possamos refletir. O Evangelho não é um livro para que possamos fazer uma leitura cumprindo com o nosso dever e com a nossa obrigação, como às vezes Kardec coloca um exemplo de que muitos realizam preces diárias, mas às vezes não refletem, não sentem o que estão dizendo ou o que estão proferindo naquele momento da prece. Não sintonizam com a espiritualidade. E o Evangelho deverá ter o mesmo procedimento de uma prece, para nos unirmos em pensamento com a espiritualidade, com os espíritos, né, que nos tutelam, nos guardam, nos inspiram. Nós precisamos ter um momento propício para entrarmos nessa sintonia que nos pede o Evangelho, nessa meditação especial. Uma meditação que vai nos transpor desse plano físico ao plano espiritual.
vai nos fazer entender quais são as lições que deveremos seguir para colocar em prática em nossa vida. Então, esse ensino moral, o Evangelho aqui na introdução nos diz que é um código, é uma regra de proceder e ele abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública. Belo essa expressão de Kardec, quando ele nos traz do ensinamento para a nossa vivência, seja ela pública ou privada. O que nos dá a entender? Que nas nossas relações familiares, o Evangelho é o nosso código de relacionamento com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com os nossos parentes extensivos, mais próximos, enfim. É o código de relacionamento familiar. Para além desse privado, nós temos a nossa vida pública, onde nós estamos às vezes no trânsito, em nosso local profissional de trabalho, e aí em todos os âmbitos sociais que nós estivermos, o Evangelho é o código de postura, de vivência para as nossas vidas. Logo depois, Kardec coloca que o Evangelho, esse código, esse ensino moral, é o princípio básico de todas as relações sociais, que se fundam na mais rigorosa justiça. Então, nós deveremos lembrar de que todas as nossas palavras, todas as nossas ações, elas terão uma lei de causa e efeito. Tudo que fizermos, como nos relacionarmos, nós então teremos também na mesma proporção, na mesma medida, o retorno dessas ações. Então, o princípio básico das relações sociais, e aí nós vamos entender que todos os nossos problemas, né, eles advêm justamente da forma como nós nos relacionamos. As nossas angústias, os nossos sentimentos mais inferiores, né? E se não conhecemos o Evangelho, se não temos o Evangelho como fonte de conduta moral, nós vamos nos comprometer nesse relacionamento quando Kardec nos coloca aqui que ele é para ser utilizado na nossa vivência pública e privada. Logo depois fala que o ensino moral é um roteiro infalível para a felicidade vindoura, porque se nesse momento estamos sob a égide da lei de causa e efeito, se nós soubermos entendermos e passarmos com serenidade e equilíbrio, entendendo a lei de causa e efeito em nossas vidas, no futuro, em breve, nós estaremos em relações mais equilibradas, mais felizes. E é isso que o Evangelho nos faz refletir, levantando de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Então, o Evangelho, em todas as parábolas do ensino de Jesus, nos traz o ensinamento para uma vida futura. Todas as parábolas que lemos, o conteúdo, a essência, nos remete à vida imortal, a vida que vai preceder essa vida que nós estamos agora, neste momento, aproveitando para o avanço, para a nossa transformação moral. Então, a moral evangélica, o Evangelho aqui na introdução nos diz que todas as pessoas, toda a gente admira. Quando a gente vê um indivíduo que realmente absorveu os ensinamentos e o coloca em prática. Ele é admirado pela sociedade, ele é admirado pela família, no sentido de que ele é justo, ele é correto, ou pelo menos esforça-se para que venha proceder conforme o convite do Evangelho. Também lembrando que cada espírito, ele está numa condição evolutiva e ele vai absorver o conhecimento através do seu esforço, da sua disciplina, em preservar momentos de reflexão e meditação sobre os ensinos do Cristo. Então, todos proclamam a sublimidade e a necessidade de que cada indivíduo ele possa colocar em sua vida o conhecimento da moral evangélica. Pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer. Alguns, às vezes, não têm
a consciência dos ensinamentos, mas pela fé que portam, que trazem no Cristo, eles já têm uma conduta moral que já é percebida mesmo sem o conhecimento, às vezes em outras religiões, mas que professam esses ensinamentos, firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Então tem várias máximas, né, que nós conhecemos: não fazer ao próximo o que queris que faça a vós mesmos. Então, são máximas que são incorporadas em todas as religiões e inconscientemente, mesmo não tendo o esclarecimento que nós espíritas temos através do esclarecimento dos espíritos de verdade, esses irmãos se conduzem a conduta de suas vidas baseado nesse ensinamento. Poucos a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem. Eles sabem deduzir as consequências. O Espiritismo, através principalmente do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá a condição de refletir sobre as consequências daquilo que nós omitimos a não fazer. Lembrando o Livro dos Espíritos, que a lei divina, ela está inscrita na nossa consciência. O livro, quando abrimos, é quando os Espíritos nos dizem: você lembra? Você lembra que a lei divina está na sua consciência? Olha o que está escrito na sua lei, na sua consciência. Então, nós temos a nossa consciência para nos guiar, relembrando aquilo que já está registrado. Esse código moral, ele já está imprimido na nossa natureza espiritual. Então, quais seriam as razões das dificuldades, né? Para que a gente possa abstrair da letra o verdadeiro sentido do Evangelho, para ser o nosso sentido de vida, de realizações pessoais. E aí a introdução nos traz um esclarecimento que às vezes o entendimento do Evangelho, às vezes ele é ininteligível, dado algumas referências que são feitas de tempos outrora, muito, 2000 anos atrás, às vezes os ensinos de Sócrates, de Platão, que ainda 2600 anos atrás, traz uma incompreensão por não termos o hábito do estudo, quando deveríamos buscar o que foram esses precursores, que nos trazem paulatinamente o conhecimento e o desvendar desse código moral, para que nós possamos aprender e colocá-lo em prática. Então, a linguagem também do Evangelho é colocado para nós aqui, que ela é alegórica, intencional, misticismo, e fazem com que as pessoas leiam por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem entender, sem proveito. Os preceitos morais passam despercebidos. E aí é o ponto. Muitas das vezes lemos, hoje eu li uma parábola muito bonita, mas nós lemos com o sentido de perceber aquele ensinamento para a vida do outro, como ritual, e muitas das vezes a gente tem que tomar esse cuidado, o dogma, porque a gente vai criando também dogmas individuais, mas a nossa reflexão é perceber o sentido moral para colocá-lo em prática. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é um código moral, não é para a Terra. Isso está lá em São João, no capítulo 1, versículo 1. O código moral, os 10 mandamentos, ele é um código universal. Em qualquer morada que nós estivermos, nesse universo imenso, nessas moradas celestes, o código é o mesmo. Não há um código diferente. Então, o Evangelho nos traz essa clareza de que precisamos acolher em nosso coração esse ensinamento, porque o Código Moral Universal, ele rege todos os planetas. E aí nós temos que lembrar que o essencial do Evangelho segundo o Espiritismo é trazer o entendimento dos ensinamentos do Cristo ao alcance de todos.
mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Então, se nós fizermos uma análise de todos os momentos, desde a nossa infância, quando passamos pela fase de juventude, a fase adulta, até a nossa maturidade, todos os ensinamentos do Evangelho, eles se encaixam para todas as faixas etárias. Não há aquele discurso, às vezes a gente ouve, agora não, vamos deixar para depois, vamos aprender o Evangelho na hora que eu tiver mais tempo, ou quando eu tiver mais idosa, enfim. As lições do Evangelho, elas são para que possamos vivenciá-las em todas as faixas etárias. Quando colocamos o Evangelho dentro do nosso lar, dentro da nossa vivência, nós vamos viver de uma forma mais harmoniosa, de uma forma mais justa, de uma forma mais equilibrada, fazendo as pessoas aquilo que nós gostaríamos que elas fizessem para nós também. Então a Bíblia, ela é um conjunto de evangelhos e muitos pontos, eles realmente, às vezes, por ausência do estudo, nos trazem uma forma ininteligível, parecendo alguns até irracionais por falta da chave que faculte se lhes aprender o verdadeiro sentido. E Kardec coloca que essa chave para que a gente possa entender esses conteúdos é o Espiritismo. Porque quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, fazemos a leitura do enunciado daquela parábola, daquele ensinamento, logo depois vem os Espíritos de verdade. E vem tirando da letra toda a essência moral e nos dando clareza, e não há como nós concluirmos que ali não há um entendimento. Não há como dizermos que não há entendimento real para o nosso espírito daquele enunciado que está sendo colocado ali. É muito claro, é muito evidente quando nós fazemos de uma forma metódica, de uma forma séria e verdadeira, compreendendo o chamamento do Cristo para as nossas vidas. Então, o Espiritismo se nos depara, não é só agora, a partir de 1857, mas o Espiritismo ele se encontra, Kardec coloca na introdução, que ele se depara por toda parte na Antiguidade. Se a gente observar, nós vamos encontrar em diferentes épocas da humanidade o vestígio do Espiritismo, seja nos escritos, sejam nas crenças, nos monumentos, E o Espiritismo ele rasga os horizontes novos para o futuro, projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Então a gente tem livros de André Luiz, quando traz, por exemplo, o povo egípcio, que era a raça mais evoluída de que vieram de Capela, estabelecer aqui para nos ajudar no nosso progresso espiritual, e eles tinham uma ideia inata da reencarnação. Quando eles trazem todo aquele procedimento, quando desencarnava, quando falecia alguém, algum membro da sua família, e guardava os pertences, porque a memória era nítida de que o espírito retornaria. Não conseguiam lembrar como, então mumificavam o corpo achando que a alma retornaria naquele próprio corpo. Então nós temos várias evidências nas antiguidades de onde o Espiritismo já trazia em seu germe as explicações para a humanidade. Os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiuns a diversidade de origem. Ela prova que os espíritos dão instintivamente seus ensinos e que ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio. Não possui fonte única e influência pessoal ou do meio. Isso é muito importante para todos nós conhecermos a natureza de como surgiu o Espiritismo, porque não temos só um espírito que subscreve, que nos orienta, que nos intui e que nos traz as verdades celestes. Então nós temos aqui um código moral onde não há uma pleiade, há uma falange, há vários espíritos
que estão comprometidos com o mesmo ideal, com o mesmo pensamento do Cristo. E aí nós vamos ver que não há como ruir esse conceito ou essa proposta em função de que é uma natureza que extrapola completamente o desejo, às vezes personificado, de inferioridade de alguns dos nossos irmãos ainda encarnados. E é muito importante porque Kardec diz que todos nós que não levarmos os nossos irmãos aí em busca desse manancial de conhecimento diretamente às obras, ao conhecimento do Espiritismo, mas que possamos, através da nossa vaidade, querermos ser referências, e ainda não somos, para aqueles que não ainda buscaram o discernimento através do estudo metódico, ou que não desejam ainda, ou têm dificuldades de entender que só através da meditação, do estudo, é que farão aquisição dos conhecimentos para trazer autonomia ao seu espírito e não nos vincularmos às pessoas como nós, que somos falhas, que estamos em busca. Então nós teremos a responsabilidade de verdadeiramente conduzir a todos aqueles que desejam encontrar com Jesus a buscar esse conhecimento nesse conjunto iluminado de ensinamentos que foram nos trazidos pela pleiade espiritual de Jesus. Então ela não possui uma fonte única, né, que esteja ali amparada em um só espírito ou um só espírito encarnado. As mensagens no início, né, quando foi codificado, Kardec fez o trabalho, essas mensagens elas vieram de várias cidades, de muitos médios verdadeiramente sérios, né? E aí nós temos aqui as irmãs Fox, que nós poderíamos citar, a Margaret Kate e Lear, que trabalharam incessantemente na boa reportagem, porque o Evangelho significa boa reportagem, trazendo do plano espiritual estes ensinamentos para as nossas vidas. O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca na introdução que ele é de uso para todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo, o respectivo proceder. Então, qualquer indivíduo que possua leitura, independente do seu grau de formação, ele tem condições de fazer a leitura do Evangelho e retirar daqui o sentido para a sua transformação moral. Aos espíritas, Kardec nos esclarece que ele oferece aplicações que lhe concernem de um modo espiritual, especial. E aí nós vamos ver que ele nos trata da relação entre os homens e o mundo invisível. Lei evangélica, os próprios espíritos ensinaram a todas as nações. Então, quando vem as manifestações, ela não vem num país, ela não vem numa cidade ou num grupo específico, mas ela eclode em todo o planeta. Não é letra morta. Kardec diz que por cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática conselho de seus guias espirituais. E aí Kardec, logo na introdução, nos lembra uma pergunta do Livro dos Espíritos que fala que nós temos um guia espiritual, que está sempre a nos amparar, a nos intuir durante toda a existência de nossa vida aqui na Terra. E o mais interessante é quando Kardec coloca, e a gente queria deixar essa ênfase, quem lê alguma obra, né, as obras básicas, e principalmente, como diz Kardec aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, naturalmente nós somos compelidos a pôr em prática. Porque se na verdade nós estivermos, e é muito fácil nós falarmos, ou nós termos um grupo de estudo, né, mas não tirarmos o aproveitamento dos ensinamentos para a nossa vida. Então, quem conhecer Jesus jamais será o mesmo.
Não podemos cair no campo do julgamento que não nos compete. A cada um segundo as suas obras. E aí é da natureza de cada um. Mas o Evangelho, logo na introdução, Kardec nos recomenda: cada um que compreender o Evangelho verá incessantemente compelido, incessantemente compelido a colocá-lo em prática. Então seremos reconhecidos por esse esforço. Não que sejamos pessoas, estamos fragilizados no sentido da imperfeição, mas o esforço deverá ser reconhecido em cada um de nós. Então, as instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que é da recomendação daquela mensagem linda que nós fizemos a abertura, que fala das vozes dos céus, né? Que estão aí colocados para que todos nós possamos ouvir e sentir as suas recomendações, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então essas vozes, o tempo todo encaminhando mensagens. Nós estamos vendo aí Divaldo trazendo tanta mensagem oportuna nesse momento, nesses finais de tempos, né? Trazendo conteúdos para que nós possamos refletir desse momento que nós estamos passando. E logo depois nós temos o item 2, nessa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar da autoridade da doutrina espírita. Então, primeiro é colocado por Kardec o controle universal do ensino dos espíritos. Então, a doutrina espírita, se ela fosse concepção puramente humana, ofereceria senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Olha o que Kardec está nos esclarecendo. A autoridade da doutrina, ela existe e ela vai perpassar por todos os tempos, porque ela não está concebida exclusivamente a uma pessoa, a um espírito, mas ela está mediante a vozes dos céus. É uma pleiade muito grande que nós não mensuramos. Quantos espíritos estão nessa harmonia, nesse trabalho, né, realizado no orbe terrestre. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado um só homem, poderia convencer a pessoas de suas relações. Então, se só um homem tivesse trazido para nós a moral do Espiritismo, nós então, aqui Kardec diz que convenceria aquelas pessoas ali, conhecidas, afeitas, aquela pessoa que trouxe aquele conceito. Poderia convencer pessoas das suas relações, conseguiria alguns sectários, mas nunca chegaria a congregar todo o mundo. E aí nós estamos diante dessa fortaleza do Espiritismo. E para que a gente possa entender, né, ele coloca que quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e o mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos levá-la de um polo a outro, manifestando por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. A prorrogação é realizada pelos espíritos com auxílio de inúmeros médiuns, e os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos os aceitam. Então, em vários pontos do mundo inteiro, nós vamos ver então que o Espiritismo, Kardec coloca, que não tem nacionalidade. Ah, mas ele começou na França. Não, Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, a moral do Cristo, ela é para o orbe terrestre. É um código moral universal. Então ele faz essa explicação, não tem nacionalidade. Não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe. Qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e de seus amigos de além-túmulo, independente de sua classe social. Nós vamos ver
isso muito claro, muito nítido na vivência, no exemplo de Francisco Cândido Xavier. Quando a gente observa os vídeos, as fotos, quando ele está ali debaixo do abacateiro, instruindo, falando para todas aquelas pessoas, a maioria pessoas simples, pessoas muito humildes que estavam ali diante de Chico. Então nós vamos ver que conduz todos os homens à fraternidade, força e causa de sua rápida propagação, universalidade do ensino dos Espíritos. Milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta. Então nós vamos ver que o Espiritismo, ele proclama os mesmos princípios, ele transmite aos mais ignorantes como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. O ensino moral, ele toca a alma do indivíduo. Então, quando Kardec coloca aqui, a graduação intelectual independe do entendimento do código moral. Às vezes, nós vamos encontrar pessoas que vivenciam e que conhecem muito mais o Evangelho e não têm formação acadêmica, não têm graduação intelectual, e ela traz experiências e traz estilos de vida que vão nos tocar profundamente a alma, mais do que às vezes a classe que teve possibilidade de se graduar. É uma verdade, não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subvenções físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Então essa serenidade do código moral, ela nos traz, igual nos momentos atuais, independente do retorno dos nossos irmãos, seja por pandemia, seja por alguma outra questão, Kardec nos diz que isso não nos comove ao ponto de sabermos que a vida continua, a morte não existe e Deus é justo e bom. Então nós temos aqui conceitos muito importantes para entendermos todas as situações que passamos aqui diante da nossa vida espiritual. São diferentes em suas capacidades, longe se acham de estar na posse de toda a verdade. O saber é proporcional à sua depuração. À medida que nós espíritas vamos fazendo o estudo e vamos buscando o esforço da compreensão desses ensinos e vamos nos depurando, então nós estamos aí entendendo o convite de Jesus. Ele fala que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens. Tomam por verdade as suas ideias. Hoje nós vemos, e Kardec coloca muito aqui a responsabilidade de quem quer trazer o Cristo, mas numa dimensão dos espíritos vulgares, não querendo sublimar para ascender, para chegar a essa boa nova. Sair, como diz Joana de Ângeles, dessa rotina, né? Esse meio, essa forma de nós vivermos nessa conjuntura rotineira, mas nós temos que começar a amar as alturas. E aqui Kardec nos explica que muitos de nós às vezes queremos trazer o Cristo e condicioná-lo, os seus ensinamentos, conforme o nosso entendimento ou a nossa natureza espiritual, esquecendo de que deveremos fazer o inverso, não trazer e diminuir o Cristo à nossa inferioridade, mas levar a nossa inferioridade e sublimá-la a ponto de depurar-nos e estabelecermos uma nova forma de sentir, de falar e de vivenciar aqui com todos aqueles que estão à nossa volta. Espíritos mais elevados, completamente desmaterializados. Esses são os espíritos elevados. Se encontram despidos das ideias e dos preconceitos terrenos. Então esses espíritos, eles já não precisam mais, né, desse formato que nós temos, que é tão material,
que é a condição do nosso planeta ainda. Então, Kardec nos traz depois uma orientação dizendo que a razão é que nos vai dar melhor condição de entendimento do que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o primeiro exame comprobatório é o que cumpre se submeta sem exceção de tudo que venha dos espíritos. Isso Kardec diz que pode ser um espírito confiável, né? Um espírito reconhecido, mas tudo que os espíritos nos trouxerem deverá ser passado por um crivo, né, de análise da razão, de um raciocínio. E deverá, ele usa muito em vários momentos aqui na introdução, tem que usar o princípio da concordância universal. Porque aquele ensinamento, se ele não entrar nesse contexto de concordância universal, ele cairá por terra. Se não for agora, será um pouquinho mais no futuro. Porque as vozes dos céus, quando elas se reúnem nesses milhares e milhares de espíritos evoluídos, todos os ensinamentos, eles são imperecíveis, eles são eternos. E muitas das vezes algumas concepções de alguns irmãos que trazem, né, em nuances delicadas, alguma diferença daquilo que é proposto nas obras, ruirá um pouco mais na frente. E depois ele diz assim: toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. E aí nós vamos ver um exemplo de Francisco Cândido Xavier, que quando psicografava os seus livros, suas mensagens, sempre antes de publicá-las, encaminhava a União Espírita Mineira e a Federação Espírita Brasileira para que pudessem analisar, passar pelo crivo antes da publicação dos livros. Então é essa postura que nós deveremos ter quando recebermos, né, algum enunciado, alguma boa nova trazida do plano espiritual. Incompleto fará os exames, falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade, sempre buscar o parecer da maioria. Então esse crivo da razão é junto com o crivo da verdade, né? E esse princípio da verdade, ele terá que estar conosco em todos os momentos. Kardec coloca aqui na introdução que quando ele começou a fazer a análise de toda essa coletânea que nós temos aqui, que hoje nós abrimos com tanta facilidade para estudarmos, ele trouxe de aproximadamente 1000 centros espíritas receberam comunicações da França a diversos pontos da Terra. E aí ele faz, analisando tanto a forma, né, quanto o conteúdo, para que pudesse então selecionar a essência moral desses ensinamentos e trazer para todos nós agora codificado nas obras de Allan Kardec. Nós gostaríamos de agradecer a todos, né, que estiveram conosco e lembrando que esses são chegados momentos em que é anunciado para todos nós, né, dos sinais dos tempos. E o Evangelho nunca foi tão importante para todos nós, para seguirmos a Jesus, para definirmos os nossos passos, para que possamos de uma forma verdadeira, de uma forma serena e equilibrada, nos imantar a toda essa pleiade de luz, a nos iluminar e a seguir a nossa trajetória, dando continuidade ao nosso progresso espiritual. Que Deus nos guarde, nos abençoe, nos cubra com a sua imensa misericórdia. Assim seja.